Olá, estamos aqui iniciando mais um podcast. Eu sou Maria Auxiliadora Monteiro Frazão, secretária-geral do CBO, e eu conto com a ilustre participação da nossa querida doutora Mônica Alves, professora livre docente da Unicamp, especialista em doenças externas, e hoje a gente vai conversar sobre lubrificantes ou lágrimas artificiais, e ela também vai nos falar um pouco sobre essa diferença. Esses colírios, essas substâncias, elas são todas iguais? Olá, Mônica, muito obrigado por ter aceito participar do nosso podcast e por abrilhantar e informar de uma forma ética, correta e com um alto nível científico a todos que nos assistem. Eu que agradeço o convite, é uma alegria, uma honra participar. Esse formato podcast eu acho que é super abrangente, super atual, e é uma honra falar desse tema que me é tão caro, e eu acho que é importante para todos os nossos ouvintes. É verdade, é super importante. A gente vê hoje que os laboratórios investem, os pacientes chegam aos nossos consultórios com várias prescrições dos mais diversos colírios, das mais diversas substâncias, e muitas vezes eles perguntam para a gente: doutora, eu estou usando o colírio correto? Este é o melhor colírio que eu tenho para usar? Então, eu queria que você começasse a exatamente nos dizer isso. O que eu tenho que olhar para o paciente? Quais são características e pontos principais que eu tenho que reconhecer no meu exame ocular para que eu possa selecionar o melhor colírio, o melhor tratamento para cada paciente? Bom, quando a gente fala de instituir um lubrificante na terapêutica para os nossos pacientes, a gente está tentando proteger essa superfície e tratar uma doença que a gente chama de olho seco, que eu costumo falar que nunca é uma doença só. Cada paciente tem uma forma diferente, uma apresentação clínica diferente, e é muito importante que nós, oftalmologistas, saibamos reconhecer todos esses aspectos dessa condição que é o olho seco. É uma das condições mais prevalentes na nossa prática clínica diária. E hoje, para nós, especialistas, já é muito consenso entender essa doença, pelo menos dentro dos seus 3 subtipos. Então, eu preciso usar lubrificante quando essa superfície está ressecada. E a superfície pode estar ressecada ou porque eu não estou produzindo, esse paciente não está produzindo a fração aquosa de forma adequada, e aí a gente tem o subtipo por deficiência aquosa. Ou a outra forma, que é inclusive a forma mais comum, que é o olho seco evaporativo, quando você tem uma produção aquosa normal, mas essa lágrima evapora por falta da composição lipídica, que vem lá das glândulas palpebrais. Então, a gente tem 2 grandes subtipos, o olho seco por deficiência aquosa, o olho seco evaporativo, e nos quadros moderados a graves, a gente tem formas mistas, porque a superfície já está tão inflamada, já há tanto atrito cada vez que o paciente pisca, que essa superfície passa a ter alterações das 2 formas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para escolher um lubrificante é que subtipo que eu estou tratando, o que eu preciso repor nessa superfície para garantir que meu paciente tenha conforto, para garantir que a homeostase da superfície retorne e que a gente tenha uma superfície protegida. Então, esse é um aspecto importante. O outro aspecto para a gente escolher o lubrificante é entender o mecanismo desse ressecamento. Tem formas muito, muito comuns, e todos nós experimentamos continuamente, é o olho seco por exposição ambiental. Tá todo mundo trabalhando constantemente na frente de uma tela com o ar-condicionado ligado. Isso, por melhor que seja a minha produção de qualquer um dos componentes da lágrima, tanto da fração aquosa quanto da fração lipídica, esse ambiente hostil vai fazer essa superfície ficar ressecada. Então, esses são pontos bem importantes para a gente ter em mente na hora de buscar esse lubrificante. Ou seja, reconhecer características do exame ocular, né? Exatamente, da história desse paciente, do estilo de vida dele e... Não dar qualquer colírio, qualquer no sentido de, independente de qual a doença, eu vou prescrever. E é muito importante também, queria que você abordasse um pouco, linkado ao que você respondeu, o que tem dentro de um lubrificante? Por que você elenca um, não elenca outro? Essa é uma pergunta muito, muito interessante, muito legal de ser respondida.
Se você for olhar a composição de um lubrificante de reposição aquosa, ou seja, grande maioria dos lubrificantes que a gente tem no mercado hoje, 90% do volume daquele frasquinho é água. Então, às vezes eu falo isso para o paciente ou nos congressos, todo mundo fala assim, mas água? Eu falo, sim, mas na nossa lágrima o volume é assim também. Mais de 90% do volume da nossa lágrima é água. E todo o resto, que é obviamente muito importante para a manutenção de homeostase, para proteger as células e para garantir conforto. Então, lá no lubrificante tem água. Mônica, mas então ficou muito fácil de escolher, né? Se todo mundo tem água, qualquer um deles serve. Na verdade, não, porque a gente tem que olhar o que é o aditivo de cada um desses lubrificantes, né? Então, nós temos uma lista de aditivos. É importante que a gente entenda a propriedade de cada um deles, porque é isso que vai delimitar onde a gente tem uma indicação de uma coisa ou de outra. Quando a gente fala de um lubrificante, a característica principal desse produto é garantir proteção, ou seja, ter viscosidade naquela superfície, porque o paciente que está com olho seco, cada vez que ele pisca, tem um atrito muito importante da pálpebra na superfície. Isso leva a quadros inflamatórios, isso que alimenta os sintomas. Então, é importante que eu observe esses aditivos e entenda como é que é o padrão de viscosidade e a capacidade de reter água que cada um deles tem. Então, a gente tem compostos como, por exemplo, os derivados da metilcelulose. São agentes super comuns na grande maioria dos lubrificantes e eles garantem essa viscosidade. Eles garantem que a gente incremente essa fração aquosa do filme lacrimal e que essa superfície fique protegida cada vez que o paciente pisca. A gente tem outros aditivos como o hialuronato, que além de ter viscosidade, tem viscoplasticidade e tem uma capacidade de cicatrizar a córnea, de ter até uma ação anti-inflamatória. A gente tem outros lubrificantes que têm composição lipídica, e aí é uma indicação importante para os nossos pacientes que têm olho seco evaporativo. Se está faltando óleo naquela superfície, eu suplemento com água, eu estou diluindo mais ainda aquele óleo. Então, entender o que a gente falou no primeiro ponto, né? A classificação e a apresentação clínica daquele paciente. E o que eu tenho de opção em cada lubrificante é isso que vai determinar a minha escolha. Isso. Então, se você tivesse que resumir quais as características de cada lubrificante que eu tenho que prestar atenção, que elencar para indicar, como que você falaria isso? Agentes de viscosidade, derivados da metilcelulose, carboximetilcelulose, hidroxipropil-metilcelulose. São aditivos comuns em grande parte dos nossos lubrificantes. O que muda em cada um deles? Muda a concentração. Se eu tenho uma concentração mais alta, eu tenho uma capacidade de viscosidade maior, mas eu tenho uma turbação maior da visão. Então, eu tenho que explicar isso para o meu paciente. Ele pode precisar de mais viscosidade, mas eu vou ter que explicar para ele que a hora que ele pinga pode ficar um pouquinho mais embaçado e eu posso associar isso com outras formulações menos concentradas, por exemplo. Se eu entendo o que é o aditivo, se eu entendo o papel da concentração, eu consigo fazer toda essa variação que vai ser muito benéfica para o paciente. O outro aditivo, que eu acho que é o grande queridinho hoje, né, dos lubrificantes, que é o hialuronato de sódio. Se a gente for olhar para trás, 10 anos, 15 anos, a gente tinha pouquíssimos lubrificantes no Brasil. E a gente brigava com os laboratórios para ter pelo menos um que não tivesse conservante, porque a gente entendia que isso era importante para os nossos pacientes. Hoje a gente tem só de lubrificantes com o hialuronato de sódio, várias concentrações, várias associações com outros aditivos. E por que é tão queridinho? É isso que eu ia perguntar, qual que é o papel dele? Por que ele é tão querido? Ele é tão queridinho porque além de incrementar essa fração aquosa, além de ter viscosidade e viscoplasticidade, cada vez que o paciente pisca, o jeito que ele se dilui, se distribui na superfície, o hialuronato de sódio ele tem uma capacidade de ajudar na cicatrização da superfície. Então, no paciente que tem olho seco, aquele atrito que leva a um defeito epitelial, se eu estou suplementando com um lubrificante que tem na sua composição hialuronato de sódio, eu estou dando para ele também um aditivo que vai ajudar na cicatrização dessa superfície. Além disso, ele tem uma ação anti-inflamatória também.
tudo isso, de novo, do mesmo que a gente falou dos derivados da metilcelulose, mais ainda para o hialuronato, acho que até mais estudado, é a concentração. Quando você aumenta a concentração, você também aumenta essas propriedades. De novo, se eu aumento a concentração, eu também posso turvar mais a visão. Então, tem que avisar tudo isso para o paciente. Tem um benefício aqui, tem um contraponto aqui. Desde que o paciente entenda tudo isso, a gente consegue resolver muito dessa superfície com essas suplementações. E o outro ponto é a reposição lipídica. Então, acho que essas são três, é um resuminho de 3 grandes módulos aí de aditivos que a gente precisa estar atento e entender que jeito que o meu paciente precisa, que tanto que ele precisa e como eu posso otimizar o benefício desses aditivos. Eu acho muito importante isso que você falou, porque uma das queixas mais comuns que a gente vê no consultório é que o paciente fala que o olho arde, que ele sente o olho ressecado, que para trabalhar ele sente a vista super embaçada, que ele usa computador e celular o dia inteiro e que ele sente, ele lê muito sobre exatamente essas questões, que isso resseca o olho, e ele vem perguntar, posso usar qualquer colírio? Né? Posso usar qualquer lubrificante? E às vezes ele vem com um que talvez não seja o mais adequado. Então acho tão importante isso que você está comentando, exatamente que as indicações elas são precisas para que você de fato dê o conforto e o tratamento que cada paciente precisa, e não é só prescrever um lubrificante qualquer, ou uma lágrima, enfim, é para todos os pacientes da mesma forma. Uma outra questão, aí eu achei também muito importante quando você fala do embaçamento, é isto. Porque senão o paciente volta, se você não explicar, ele vai achar que na vez de você estar tratando, você não indicou corretamente. Não, mas a médica me indicou um colírio, doutora, e o meu olho está embaçando. E desavisadamente você pode, então vamos trocar, quando na verdade o conhecimento fundamental precisa estar bem sedimentado para que você oriente de forma correta e que o paciente entenda. Né, que aquilo vai turvar a visão, mas tem questões importantes envolvidas nisso, né, questões conceituais e racionais para estar prescrevendo aquela substância. Né? Eu acho que em todas as doenças é importante a gente educar o paciente sobre a apresentação clínica, sobre o fator de risco, sobre evolução, sobre cronicidade. No olho seco, eu acho que é mais ainda. Eu acho que é papel muito importante nosso, não só educar o paciente com tudo que aquele paciente tem no dia a dia dele que interfere na doença, mas também no que eu tenho de estratégia de tratamento e aonde vai cada um dessas opções. E para a gente saber fazer isso, a gente tem que entender. Então, quanto mais a gente fala do que tem naquele colírio lubrificante, a gente vê muito frequentemente o próprio médico falando, lubrificante é tudo igual, pode usar qualquer um, ou então prescreve uma lista com 1 milhão de opções. Pode até ter uma lista com 1 milhão de opções? Até pode, desde que ele entenda o que cada opção dessa vai entregar na superfície daquele paciente, vai modificar naquele ambiente que está precisando de algum tipo de reposição. Porque senão vai ficar inflamado, porque senão esse sintoma não melhora nunca. Então, para a gente passar para o paciente essa segurança e escolher o melhor lubrificante, que eu acho que é sim uma escolha conjunta, ela não é uma escolha só do médico. Principalmente nos pacientes que têm quadros moderados a graves, é importante que o paciente entenda o que é aquela medicação, sinta o benefício ou o efeito colateral de cada uma delas e, de repente, até que experimente essas opções para cada momento da doença dele, para cada situação que ele vivencia, porque tudo isso muda na superfície. O quão importante é a relação médico-paciente. Demais. E informar. E acho que linkado a essa nossa conversa, da continuidade de outra questão que é muito frequente nos consultórios, né? Doutora, eu estou usando esse colírio porque não tem conservante. Ou eu posso usar o outro colírio que tem conservante, ou não, só uso colírios agora sem conservante. Mônica, qual que é o papel do conservante e o papel daqueles que não têm conservante? Enfim, qual que é essa balança em termos de benefício? Esse é um tópico muito bacana da gente falar. Como eu disse, até pouco tempo atrás, a gente tinha pouquíssimos lubrificantes sem conservante no nosso mercado. De repente, a gente tem um monte de opção.
Então é sempre muito ruim ter conservante? É óbvio que não, né? Um conservante ele tá ali para fazer a manutenção para preservar aquele composto e para garantir que não haja contaminação num frasco multidose, que você está abrindo, está manipulando, o paciente está encostando no olho o tempo todo. Então, ele tem um papel muito importante para evitar a contaminação daquilo que vai ser pingado ali, que é para tratar, e não para levar uma infecção, por exemplo. O que a gente sabe é que um dos primeiros conservantes que a gente tem nessas formulações, que é o cloreto de benzalcônio, ele tem toxicidade, principalmente se a gente usa por períodos prolongados, porque a ação tóxica dele é cumulativa. E quando a gente olha nos medicamentos oftalmológicos, por exemplo, se a gente olha para a linha de tratamento de glaucoma, praticamente todos eles são conservados com cloreto de benzalcônio. Quando esse conservante entrou no mercado, ele tinha ainda, além de não deixar contaminar, ainda tinha o benefício, em tese ali, de romper barreira celular para o princípio ativo do antiglaucomatoso penetrar mais. Então, tudo isso era benefício no primeiro momento. Depois a gente começa a ver esses pacientes tendo muita doença de superfície e tendo muito olho seco e muita inflamação por causa dessa toxicidade. Aí a gente volta para esse cenário e fala, precisa tirar o conservante é ruim. Então era bom, agora é ruim. Então eu preciso de um lubrificante que não tenha conservante. Ótimo, o mercado a indústria deu um monte de opção para gente. E agora está proibido usar conservante? Também não, porque a gente tem esse movimento também gerou o desenvolvimento de vários conservantes que são menos tóxicos para a superfície do que o cloreto de benzalcônio. Então, a gente tem essas alternativas. Se o paciente não precisa usar esse colírio mais do que 3 vezes ao dia, não tem importância que tenha um conservante ali. Principalmente se ele tem que usar 1 vez, 2 vezes, talvez seja até mais seguro que tenha conservante ali. Porque é um colírio que vai ficar na bolsa, que vai ficar mais tempo. Então, pode usar? Pode, desde que você olhe para isso, para o tanto que esse paciente expõe essa superfície a esse conservante e para o grau de toxicidade que aquela medicação oferece. Se eu tenho já um paciente que usa um tratamento com vários outros colírios, conservados com cloreto de benzalcônio, aí é importante que não tenha conservante. Se eu tenho um paciente que está com a superfície muito inflamada, com muito defeito epitelial, é importante que não tenha conservante. Esse paciente vai precisar pingar muito mais o colírio para ter conforto. E se eu coloco mais uma medicação com esse potencial de toxicidade, eu estou agravando o quadro dele. Então, conservante tem uma razão de estar ali. Ele pode ou não estar, é opção nossa selecionar isso. Existem várias formas de não ter conservante em um colírio, pode ter flaconete, tem válvulas, tem filtros, hoje tem várias opções no mercado. E a gente precisa só olhar para isso e tentar, pelo menos, não agravar situações. É muito frequente isso no paciente com glaucoma, por exemplo, por isso que eu estou pontuando tanto. O paciente chega para a gente para tratar a doença de superfície com 3, 4 colírios hipotensores, e o único lubrificante que foi colocado ali é um lubrificante com conservante. Então, é olhar para esse aspecto como mais uma variável importante nessa escolha. Então, não é mandatório que não tenha, ou não é sempre que tem que vai ser tóxico. A gente tem uma gama imensa de situações no meio desse caminho. Situações e doenças, né? Sim. Então, é isso. Então, acho que o que você elenca e que eu acho tão importante, né? A gente está aqui quase terminando, é dar o recado dessa questão de individualizar, né? O tratamento, hoje se fala tanto, vem, né, a palavra de chave individualizar, mas, na verdade, é você reconhecer cada paciente, fisiopatologia de cada doença, e isso a gente só consegue com informação, com conhecimento, com experiência, que você tem de monte. Eu espero que todo mundo tenha aprendido muito com essas dicas e com todas as informações que você trouxe. Eu quero, em nome do CBO, agradecer imensamente a sua participação. E antes de encerrar, eu vou, na verdade, deixar com que você encerre. Se você tem mais alguma consideração, se você quer deixar alguma mensagem importante, numa doença que, como você falou, hoje a gente atende no consultório, de cada 10 pacientes que a gente atende, 8 vêm associado a qualquer outra queixa, seja glaucoma, seja pós-operatório de catarata, seja pós-tratamento de conjuntivite, seja pós-medicação de uveíte.
tantas outras doenças, lente de contato, aquele Sim. usuário de lente de contato, eles vêm com a queixa de ressecamento, de algum incômodo ocular. Então, eu já te agradeço demais e deixo para você a palavra final aqui do nosso podcast. Bom, eu acho que um fator muito importante que eu sempre tento muito deixar como mensagem quando eu falo de olho seco, quando eu falo de tratamento do paciente com olho seco, primeiro, que é muito, muito prevalente. Provavelmente todos os pacientes que entrarem no nosso consultório hoje, com o nosso estilo de vida, com N variáveis que a gente tem no nosso cotidiano que interferem na saúde da nossa superfície ocular, na qualidade das nossas lágrimas, praticamente todos os pacientes vão ter, em algum grau de frequência, sintomas de olho seco, ou a necessidade de usar um lubrificante, ou de pelo menos entender aquele desconforto. Então, esse é um aspecto importante, que a gente não desconsidere essa queixa, que a gente não deixe de fazer uma busca ativa para fatores de risco, principalmente quando a gente fala de estilo de vida, de medicamento e de histórico ocular desse paciente. A superfície ocular, ela é muito preciosa para a gente ter conforto, para a gente ter qualidade visual. E a gente interfere nesse equilíbrio o tempo inteiro, sejam com a nossa exposição ambiental, seja com intervenções que nós, médicos, fazemos o tempo todo. Então, se o paciente vai ser submetido a uma cirurgia, se ele é usuário de lente de contato, se ele está fazendo um tratamento crônico, a gente não pode esquecer que se eu cuido da superfície ocular, que se eu cuido da qualidade da lágrima desse paciente, tudo vai funcionar muito melhor. E que a gente também não deixe os nossos pacientes aí com sintomas de olho seco, sem olhar atentamente para isso, sem endereçar, que seja uma prescrição com lubrificante e orientar para esse paciente o que tem ali, como é que ele pode usar e o que ele pode ter de efeito com isso. Então, eu acho que tem várias mensagens importantes quando a gente tem que falar de olho seco, quando a gente tem que falar de saúde da nossa superfície ocular. E eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar disso aqui, com, obviamente, uma extensão imensa para muitos oftalmologistas, graças ao CBO e a essas iniciativas. Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia bater esse papo com você. Mais uma vez, obrigado. E encerramos aqui mais um podcast CBO. Espero que todos tenham aproveitado. Um grande abraço.